Educa TV apresenta Educação em Debate. Planejar é uma das atividades presentes na vida de todos nós. Planejamos viagens, listas de compras, atividades, e é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Onde estamos, onde queremos chegar e como chegaremos? Essas são questões que se colocam aos diferentes representantes da sociedade campineira para pensar o futuro da educação. O dia 17 de outubro de 2022 marcou o lançamento do Planejamento Estratégico Institucional Participativo da Secretaria Municipal de Educação de Campinas. Com representação de todos os setores da educação municipal, esse planejamento vem elaborando projetos e ações para serem implantados nos próximos anos. As propostas incluem sugestões de várias áreas, desde a infraestrutura das unidades, passando pelo fazer pedagógico e a gestão de pessoas, por exemplo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje no Educação em Debate. O programa está no ar, eu sou Risa Lemos e fui convidada pela Educa TV para apresentar o programa de hoje. Conversam conosco sobre o tema Planejamento Estratégico Institucional Participativo da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, Mariana Martins Volpato, assessora de Planejamento Estratégico da Secretaria Municipal de Educação, Maria Bernadette de Barros Piazon, coordenadora da equipe de formação do Planejamento Estratégico Institucional Participativo, e Simone Giatti, orientadora pedagógica da Secretaria Municipal de Campinas. Nós agradecemos a presença e a disponibilidade dos nossos convidados para discutir essa temática tão relevante. E nós vamos começar, então, conversando com a Mariana. Mariana, seja muitíssimo bem-vinda ao Educação em Debate. E a primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer para você é: primeiro, diga para a gente o que é o PAPE. Importante destacar esse ineditismo da iniciativa. A gente queria que você colocasse para a gente a importância do trabalho do planejamento estratégico e nos faça um relato histórico, nos conte sobre os segmentos que o PAPE foi dividido e sobre os projetos que estão elencados nesse importante trabalho realizado na Prefeitura. Oi, Risa, tudo bem? A gente também agradece a chance e a oportunidade de divulgar o trabalho. Acho que é importante dizer que o PAPE, a gente deu um apelido aí para o Planejamento Estratégico Institucional Participativo, e a ideia é que a gente encurte o nome e tenha... a gente sempre fala que aqui na Secretaria tudo tem apelido, né? Então, os TDCs, que são os trabalhos docentes coletivos, os tempos da escola, os tempos pedagógicos. Então, acho que o PAPE veio um pouco nessa linha também. Acho que a ideia é a gente ter uma sigla aí para o PAPE, né? Então, ele ficou, o Planejamento Estratégico Institucional Participativo, ficou com esse apelido carinhoso aí, que é o PAPE. Então, por isso que é Planejamento Estratégico Institucional Participativo. Eu acho que a gente pode começar falando sobre o aspecto participativo. Quando você fala do ineditismo, eu acho que assim, o grande diferencial do trabalho, dessa perspectiva do trabalho do planejamento, é a gente ter a condição de fazer um trabalho participativo. Então, na perspectiva do trabalho participativo, a gente convidou muitos segmentos para estar com a gente na construção desse trabalho, Então, acho que esse é um diferencial. Foram vários segmentos, foi um processo, assim, bastante longo e intenso. Nós fizemos muitas oficinas, a Décio estava lá, a Simone participou de algumas. Então, assim, eu acho que isso... Eu acredito que assim, o diferencial é a chance das pessoas todas... claro que por representatividade, mas terem a chance de participar desse processo. Nós tivemos 9 segmentos envolvidos. Nós dividimos por NAED, as primeiras oficinas foram divididas por NAED, então nós tivemos 5 grupos fazendo as oficinas, e nesses 5 grupos a gente tinha representação de 9 segmentos. Então, agentes de educação infantil, terceirizados, professores, agentes administrativos,
orientadores pedagógicos, vice-diretores, diretores, supervisores, professores, não sei se eu esqueci de algum, mas enfim, e famílias, né? Que eu acho que, assim, essa era um segmento bastante importante, que a gente entendia que como usuário, né, e como pessoa participativa mesmo, né, atuante nesse processo educativo aí que a gente acredita, né, da comunidade escolar, fez bastante diferença. Então, nós fizemos muitas oficinas com esses segmentos por NAED, e depois a gente ainda tinha um grupo que a gente chama de grupo estratégico, que eram as pessoas que estavam no órgão central, né, na secretaria, no órgão central. Depois de todo esse processo, a gente parou um pouquinho para decantar todas as ideias, tudo que tinha sido levantado. Foram muitas ideias, muitas coisas vieram à tona. Ficou um retrato grande da secretaria, né, do que essas pessoas pensavam sobre a secretaria, e a gente depois fez um processo de consolidação. Outras pessoas foram chamadas, algumas das próprias oficinas, do grupo estratégico, e para participar também desse movimento de olhar um pouco mais já distanciado desse primeiro momento, né? E assim, as pessoas vieram para organizar os projetos, né? Então, a Dete vai falar um pouquinho também, né? A gente tinha, a princípio, lá quase 40 projetos, né? E aí, nesse momento de consolidação, as pessoas ficaram responsáveis por organizar mesmo em projetos que nós tocaríamos. Então, hoje nós temos 19 projetos. A gente trabalhou em 5 perspectivas, então, sociedade, financeiro, usuário, desenvolvimento e aprendizagem e processos, isso. Então, são essas 5 perspectivas que vão organizar, orientar em todo o nosso trabalho. E dentro de cada uma dessas perspectivas, nós temos os projetos, né? Que agora nós estamos no momento de já colocar o projeto para rodar, nós estamos fazendo o planejamento com os projetos, né? Então, acho que, assim, isso é um pouco, claro que um pouco enxuto, mas foi como aconteceu esse processo aí, né? Acho que eu trago um destaque para a questão das famílias terem participado. Eu acho que é um lugar onde a gente sempre quer trazer as famílias para dentro da escola, né? A gente quer que as famílias participem desse movimento. Então, acho que esse é um grande diferencial. Um diferencial também, eu acho que a gente dá a chance, a voz para todos os segmentos da escola, né? Foram muitas pessoas envolvidas aí, mais de 450 pessoas envolvidas nesse processo, nesse primeiro momento. Então, eu acho que a gente traz um pouco esse retrato da rede, tanto na questão das nossas dificuldades, como também do que a gente faz de bom, né? Porque eu acho que foi um olhar da gente para a gente mesmo. Nós conseguimos ver, né, que, claro, a gente tem muito para avançar, mas como foi um trabalho que acho que a Dede também vai falar mais sobre isso, feito numa perspectiva da gente olhar para o passado, para o presente e para o que a gente quer para o nosso futuro, né, para sonhar com o nosso futuro, acho que a gente teve chance também de olhar um pouquinho para os avanços que nós já tivemos aí no decorrer desse tempo aí, de algumas décadas. Então, acho que eu tenho certeza que isso faz diferença nesse sentido, assim, da gente conseguir ver nossos avanços, mas também reconhecer as nossas fragilidades, né? E eu acho que sempre quando nós estamos nessa perspectiva de mais pessoas, da família estar com a gente, das pessoas que estão na escola estarem participando de todo esse processo, nós temos a chance de ser mais assertivo. Então, eu penso que esse é o ineditismo, o diferencial e o que faz esse processo ser tão rico. Foi bacana porque agora, já no momento dos projetos, nós convidamos os coordenadores de projeto, convidaram pessoas da escola, pessoas da secretaria, para participar da construção dos projetos.
E chegou uma diretora que não tinha participado do processo anterior, ela chegou, olhou a rede, assim, olhou, na verdade, um organograma que a gente fez nas perspectivas com todos os projetos, e ela disse, nossa, eu vi a rede ali, isso para mim foi o retrato da rede. Quer dizer, eu vejo que isso traz para a gente mesmo essa consolidação de que o trabalho foi certeiro, né? Claro que a gente tem bastante coisa para avançar, muita coisa para construir, e nós estamos planejando, agora nós vamos para a execução. Então, eu penso que é um pouco nessa linha o que a gente tem aí para contribuir, né? Acho que é mais ou menos isso, Risa. Excelente, Mariana. É muito importante quando a gente pensa em planejamento, pensar num processo democrático de gestão que garanta o processo de escuta de todos os sujeitos, de todas as pessoas. Pensar em Campinas como a extensão territorial que nós temos, né? O trabalho com os núcleos de ação educativa descentralizados, os nossos NAEDs, é de suma importância, né? É um movimento muito relevante de promover esse processo de escuta, de fazer um mapeamento da rede e, sobretudo, de pensar ações que possam reverberar na ponta, reverberar na escola, reverberar para a sociedade, reverberar para os nossos alunos. Bom, pessoal, esse primeiro bloco vai estar encerrando agora. Toma uma aguinha, volta que daqui a pouco a gente tem mais um pouquinho de Educação em Debate. Educação em Debate. Hora da História, seu programa sobre literatura infantil. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Olá, pessoal! Voltamos com o nosso Educação em Debate. No bloco anterior, nós conversamos com a Mariana Volpato, responsável pelo Planejamento Estratégico Institucional Participativo da Secretaria de Educação de Campinas. Ela contou um pouquinho para a gente sobre o PAPE, como ele surgiu, quais são os participantes dessa importante iniciativa da Prefeitura de Campinas. E agora nós vamos conversar com a Bernadette Piazon, que é coordenadora das formadoras do PAPE. Bernadette, seja muito bem-vinda à Educação em Debate e conta um pouquinho para a gente o que é e quais são os objetivos do planejamento estratégico e qual a metodologia que vem sendo utilizada nesse processo. Obrigada, Risa. O planejamento estratégico, ele é um instrumento da gestão, né, que a gestão escolhe para traçar planos futuros para a instituição em questão. No caso aqui, a Secretaria de Educação. Então, o professor Tadeu trouxe essa experiência da Unicamp, né, de quando ele foi reitor lá, e optou por trazer para a Secretaria de Educação traçar seus planos e seus projetos para o futuro dessa gestão, né? Então, o planejamento estratégico, ele nada mais é do que uma ferramenta de gestão que organiza esse cotidiano e tenta melhorar para aquilo que a instituição quer ser no futuro, tá? Existe toda uma técnica para se trabalhar planejamento estratégico e existem várias metodologias no mercado, e esta metodologia que a gente trouxe para a Secretaria de Educação é uma metodologia combinada de 3 existentes no mercado, né? O planejamento estratégico situacional, que era o mais tradicional, um planejamento do Balanced Scorecard e a conferência em busca do futuro. Essas 3 metodologias foram combinadas por nós e geraram uma nova metodologia, né, que foi trabalhada na Secretaria de Educação com quase 500 pessoas, como disse a Mariana.
Essa metodologia nossa, ela permite que a gente replique para quantas turmas quiser, para quantas pessoas quiser. E esse é o diferencial, esse é o ineditismo da metodologia que a gente usa. Poder fazer com 500 pessoas, né? Foi o nosso recorde até então, né? Em mais de 15 anos trabalhando com planejamento. E a gente recomenda essa diversidade de categorias profissionais também, né? Quanto mais diverso o público que participa, mais chance de sucesso, porque está combinando visões das diferentes categorias, dos diferentes olhares, né, sobre o futuro da Secretaria de Educação. Um diferencial maior ainda aqui, no caso da Secretaria de Educação, foi chamar famílias, como a Mariana também já disse, e termos projetos voltados para a sociedade em geral, né? Essa perspectiva que o Balanced Scorecard traz, que é um dos métodos, de olhar para além, ou seja, para a sociedade como um todo, é um diferencial, né? E nasceu aqui um projeto que vai também cuidar da sociedade dentro das escolas e nos espaços possíveis urbanos aí, né, que tiverem possibilidade. A ideia desse projeto é trazer a sociedade próximo para trabalhar questões de violência, cultura da paz, né, e assim por diante. É um projeto bem bonito que está sendo construído, que chama, por sinal, Construindo a Cidadania, né, e que também vai ser voltado para a sociedade. Além disso, né, o cuidado maior é olhar para a perspectiva dos alunos, os usuários principais de tudo isso, né? É para eles que a Secretaria de Educação existe. E então também essa metodologia reforça a perspectiva dos usuários para poder olhar para as necessidades dos alunos nesse futuro que se quer chegar, né? Então, o planejamento ele é uma forma organizada de olhar para o que passou já, não descartar o passado, né? O que a gente ensina na formação é que o passado ele serve sim para a gente reverenciar boas práticas, né? Reverenciar bons acontecimentos e descartar aquilo que essa população participante considera que não serve mais. Depois a gente passa por um momento presente de reflexão sobre o momento atual, né? Sobre o que esse momento atual, na visão dos participantes, tem também de bom e de ruim, né? E que pode ser melhorado. E numa terceira etapa, é só olhar para o futuro que se quer para que a gente descarte esse passado que não se quer e projete no futuro aquilo que quer se manter do passado e aquilo que se quer inovar, né? Tem muitos projetos aí inovadores que vão acontecer, né? E o trabalho aqui realmente foi bastante intenso, foi o nosso recorde de público, recorde de oficinas. Foram só no ano passado, de outubro a dezembro, em 1 mês e meio, 30 oficinas, né? E entre uma oficina e outra, bastante trabalho para preparar a próxima, né? Porque tudo vai sendo construído. E nesse ano, em janeiro, esse grupo de consolidação, que a Mariana também comentou, aonde o grupo fez, vamos dizer assim, o arremate final de todo o movimento que foi feito no ano passado. Imaginávamos que teríamos 40 projetos decorrentes do PAPE, mas esse grupo organizando conseguiu juntar ações em projetos comuns, né, ou afins, e esses projetos, isso resultou em 19 projetos.
Então, neste ano, em janeiro, nós tivemos aí mais uma rodada de 5 oficinas. E agora, a partir de maio desse ano, nós estamos entrando numa nova fase do PAPE, que é a fase de execução desses projetos. Uma outra coisa que eu gostaria de destacar como inédito é que tudo isso está sendo feito no modelo de formação, ou seja, nós, consultoras externas, estamos formando uma equipe da secretaria para poder dar continuidade disso depois sozinha, né? Andar com as próprias pernas, como a gente diz. Isso também é muito inédito em planejamento estratégico, que normalmente os consultores vêm, né, fazem as oficinas e vão embora, mas no nosso caso é um modelo de formação. Então, nós estamos formando pessoas para que possam tocar com as suas próprias pernas depois. Eu acho que, em linhas gerais, é isso que eu gostaria de destacar e agradecer aí nesse meu bloco, né, ao professor Tadeu pelo ineditismo do movimento, né, na Secretaria de Educação e, enfim, agradecer a todos e a cada um dos 450 participantes que estiveram conosco no ano passado, né, e aos cerca de 100 participantes que estão agora nessa formação de execução dos projetos. Nós é que agradecemos, Bernadette. Olhar o passado, pensar o presente e planejar o futuro. Estamos encerrando mais um bloco do Educação em Debate. Não sai daí que a gente volta já. Educação em Debate. Caleidoscópio, seu programa sobre educação, arte e cultura. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educação em Debate. Voltamos agora com o programa Educação em Debate, o programa da Secretaria Municipal de Educação de Campinas, da emissora Educa TV. No bloco anterior, nós conversamos com a Bernadette Piazon, que falou um pouquinho para a gente sobre as ações, sobre os processos formativos realizados no PAPE. E agora, nós vamos conversar com a Simone, que é orientadora pedagógica da Rede Municipal de Ensino. Simone, seja muitíssimo bem-vinda à Educação em Debate. E a gente queria saber de você, como profissional que atua na ponta, nas escolas, conta um pouquinho para a gente a respeito dos aspectos que você destaca do PAPE, desse planejamento, da importância desse planejamento no chão da escola. Conta um pouquinho para a gente. Vamos lá, então. Agradeço a oportunidade de estar aqui para falar um pouquinho sobre esse processo. Foi bem interessante participar do processo. Como orientadora pedagógica, nós estamos no chão da escola, né? Com tudo que acontece lá dentro todos os dias. E nas reuniões em que nós participamos, as oficinas que aconteceram de segundo semestre do ano passado, nós nos sentamos ao lado de segmentos diferentes, né? Orientador, professor, supervisor de ensino, diretor, agente de educação infantil, famílias. E a troca de experiências ela foi bastante interessante, porque algumas coisas nós colocávamos e pensávamos de uma determinada forma, e eles, ao falarem, ao conversar sobre algum assunto, vinha aquele outro olhar que a gente parava para pensar naquilo que nós estávamos conversando. Se de fato era aquilo mesmo, o que nós tínhamos de potencial, o que não era potente, que nós precisávamos que melhorasse. Então, a troca de experiências, a escuta dos diversos segmentos foi bem importante. E algo também que me chamou a atenção foi dar a voz para alguns segmentos que em alguns momentos eles não têm muita oportunidade de falar, ou se tem, eles se retraem para falar. E era o momento de falarmos aquilo que nós considerávamos como importante e interessantes, né? Então, era aquela oportunidade de ouvir e dizer assim, caso alguém não tenha falado, se coloque. O que você pensa sobre isso?
estamos todos aqui para pensar numa educação de qualidade, na qualidade melhor da educação pública. E como é que a gente pode fazer isso, né? Então, esse processo ele foi bem interessante com relação a esses diferentes olhares, a acolher as diferentes vozes e a pensar em futuras ações aí que vão melhorar o nosso fazer, a educação para as nossas crianças, jovens e adultos. Acho que é isso, Risa. Muito obrigada, Simone. É muito importante a gente ter esse processo de escuta, né? Ouvir a escola, ouvir os profissionais que nela atuam, mas, sobretudo, ouvir as famílias, ouvir a comunidade. Bem, agora então, nós estamos chegando quase no final do nosso programa. E a gente então vai pedir às nossas convidadas para fazerem as suas considerações finais. Começamos então pela Mariana, que iniciou a nossa fala hoje, conversando com a gente sobre o PAPE e explicando sobre o programa. Mariana, por favor, faça suas considerações finais para o nosso telespectador. Risa, eu penso que o importante de todo esse processo é a chance que a gente tem de olhar para a escola, pensar nos alunos, olhar para essa sociedade, como a Dete traz também. E eu não falei de todos os projetos que estão aí. Depois, quem tiver interesse, pode procurar a nossa equipe, pode procurar, também tem um perfil no Instagram que está falando sobre o planejamento. A ideia é que a gente divulgue, que as pessoas tenham chance de conhecer e participar. Mas sempre numa perspectiva democrática, né? Então, um dos projetos traz a questão da gestão democrática. Então, são vários projetos, né? São 19, eu não vou elencar aqui, mas estão todos à disposição depois, se vocês quiserem falar mais sobre isso. Então, a gente fala sobre a questão das verbas destinadas à educação, o uso dos recursos, como a gente pode colaborar com essa sociedade para a escola ser melhor, a escola de educação integral, a própria gestão democrática. Então, são muitos temas aí que a gente tem para tratar e a gente convida vocês também para se aprofundar um pouquinho, para conhecer como é que tá sendo esse processo. A gente está à disposição. Bom? Nós agradecemos muitíssimo, Mariana, a sua participação e as suas contribuições. E com certeza o pessoal de casa vai poder também conhecer um pouquinho a respeito do planejamento. Esse programa certamente vai contribuir para que você aí de casa também possa conhecer e possa buscar meios de participar de todo esse trabalho importantíssimo realizado em Campinas. Nós vamos ouvir então agora a Bernadette trazendo as suas considerações finais. Por favor, Bernadette. Bom, queria mais uma vez agradecer, né, a participação de todas as turmas do ano passado, desse ano e assim por diante. Agradecer bastante o aprendizado que nós, formadoras, tivemos, né, porque a gente sempre aprende também. E destacar aqui que esse modelo de aprendizagem, falando em educação, né, no nosso caso, é um modelo de aprendizagem teórico-prática. Então, agora, para 2023, o desafio nessa formação é executar esses projetos, ou seja, implantar as ações previstas no planejamento. É o maior desafio dos planejamentos, é transformar isso na prática cotidiana, no dia a dia, na ponta nas escolas. Então, acho que é esse desafio que se coloca para o ano de 2023 em diante, né? Com as equipes que estão lá planejando o que virá a curto, médio e longo prazo. São as equipes que estão definindo isso, né? E tudo num curso teórico e prático, onde eles aprendem a técnica, mas aprendem também a praticar como executar projetos. Por último, queria destacar que a gente tem esse diferencial do comportamento, também puxando a fala da Mariana aí, da escuta, né? Por exemplo, a última aula, eles tiveram uma aula quase inteira com a Magda, que é uma das formadoras psicóloga, sobre escuta qualificada e o saber ouvir, né, que é tão importante no dia a dia de qualquer trabalho, né, não só na educação, o quanto é importante nós, como seres humanos, sabermos escutar e sabermos ouvir. Então, muito obrigada a todos aí pela participação e acho que é isso que eu tinha
para as considerações finais. Nós é que agradecemos, Bernadette. Saber ouvir, de fato, é extremamente relevante, né, em todos os trabalhos que nós realizamos. Nós vamos passar agora, então, para a Simone, para fazer as suas considerações finais para os nossos telespectadores. Por favor, Simone, a fala é sua. Eu gostaria de colocar que foi bem importante participar desse processo, saber que as vozes foram ouvidas de uma forma democrática. Isso trouxe bastante satisfação de observar o comprometimento e o desejo, a intenção e a realização da Secretaria Municipal de Educação em melhorias aí para a nossa educação. É isso, obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos, então, as nossas convidadas de hoje, Mariana, Bernadette e Simone. Certamente é muito importante nós pensarmos num planejamento que possa reverberar na sociedade e que possa transformar a educação. A educação transforma vidas, a educação promove mudanças na sociedade e é através dela que grandes avanços vão acontecendo. Nós gostaríamos também de agradecer a Secretaria de Educação de Campinas, na pessoa do secretário, professor Tadeu Jorge, por trazer esse importante movimento de planejar, de pensar, de refletir a educação e também parabenizar, né, vocês, nossas convidadas, por estarem participando de um trabalho de vanguarda. Um trabalho que nós esperamos que se estenda não só por Campinas, mas por todo o nosso país, para que a nossa educação possa, de fato, ser para todos e todas. Nós agradecemos a Educa TV pelo convite estendido a nós e você, por estar aí do outro lado da tela nos acompanhando. Vocês podem também nos assistir nos nossos canais de streaming, o EducaFlix, e nas nossas redes sociais. Saudações a todos, até breve, até o nosso próximo programa. Educa TV apresentou Educação em Debate. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.